Então, dando sequência ao nosso manhã de Harikata, continuamos com o verso 15 do Vaishnava aqui de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, por Srila Japataka Maharaja, os significados. Então, vamos ler o verso 15. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Iti Namine Saraswati Iti Namine Shrivashava Navidevi Daitaya Kripad Daye Srila Bhaktisiddhanta Ki Jaya. Maya Vadijana Krishneta Ramana Mukta Bhimani Seininde Vaishnava Viradasatava Bhakti Asa Kenavada Kiche Nirjana Ahaba. Tradução: a mentalidade do Mayavadi impersonalista é totalmente separada da consciência de Krishna. Embora sejam almas caídas, condicionadas pela natureza material, devido à ilusão, eles imaginam ter alcançado a liberação dos nascimentos e mortes materiais. E devido a seu falso orgulho, cometem a maior ofensa de blasfemar os devotos puros do Senhor. Minha querida mente, você é uma serva do servo do Senhor Krishna. Certamente o seu desejo é alcançar puro serviço devocional amoroso ao Senhor Shri Krishna. Então, por que você me chama para ser apanhado nesta jaula mortal do serviço devocional solitário, Nirjana Bhajana? Por que você quer que eu imite a prática impersonalista Mayavadi de fazer um show falso de renúncia e cometa ofensas contra os devotos puros do Senhor Krishna? Significado dado por sua divina graça, Shri Japataka Maharaja de Haribo. Uma pessoa inteligente que analisa que o corpo material está sujeito ao nascimento, morte, velhice e doença, aos poucos compreenderá que este corpo temporário está encobrindo a alma espiritual. Ela pode entender que a alma espiritual está experimentando o sofrimento devido à identificação com a cobertura corpórea. Quando este homem inteligente entende que é uma alma espiritual eterna, naturalmente desejará a liberdade ou liberação do corpo grosseiro e da mente sutil. Tais compreensões dizem respeito ao limite do pensamento individual especulativo. Mais conhecimento só é possível através da sabedoria védica e do abrigo de um mestre espiritual fidedigno. Os Mayavadis impersonalistas não chegaram além desta conclusão. Eles veem o mundo material como um lugar de sofrimento e, assim, querem ser liberados de seu cativeiro. Aprenderam nos Vedas que, além deste mundo material temporário, há a existência eterna,
mas não conhecem a natureza verdadeira desta existência espiritual. Eles presumem que a realidade espiritual não tem forma, qualidades ou atividades. Este erro na concepção dos Mayavadis é natural, uma vez que ninguém pode entender as verdades espirituais mais elevadas através de mera especulação. Deve-se ter a orientação espiritual adequada para se entender a sabedoria védica. Contudo, ainda que a liberação Mayavadi na verdade absoluta seja limitada, o falso orgulho deles não conhece limites. Os Mayavadis, infelizmente, ficam arrogantes com seu conhecimento, não sabendo que é meramente uma compreensão limitada e imperfeita. Os Mayavadis dizem Brahma Satyam Jagam Mithya. O mundo material é falso, a verdade absoluta é verdadeira. Desta forma, os Mayavadis mais à frente concluem erroneamente que, uma vez que o mundo material tem forma, tudo o mais que tenha forma é falso. A concepção de que o mundo material é falso está errada, uma vez que vai de encontro à explicação do Upanishad das energias multiformes de Deus. Asya Shakti Vividhai Vashruyate. Todas as energias do Senhor são verdadeiras, uma vez que Ele é a verdade absoluta. De fato, a energia material não é falsa, mas simplesmente temporária em sua forma. Isto parece estar confirmado pelo slogan Mayavadi Ekam Brahma Dvitya Nasti. Ou só Brahman existe, não há nada mais. Mas na prática, os impersonalistas consideram que a energia material é falsa, enquanto consideram a si mesmos como Deus. Este é o falso orgulho definitivo. Considerar a si mesmo como a suprema verdade absoluta. Embora os Mayavadis sejam almas condicionadas com muitos defeitos, através de sua especulação mental, eles consideram-se Deus. Então, através de mais especulação, consideram que as formas da encarnação de Deus, consideram as formas da encarnação de Deus como produtos da energia material, o que conceitualmente coloca as encarnações de Deus praticamente em um nível inferior ao deles mesmos. Desta forma, cometem muitas ofensas contra a suprema personalidade de Deus. É por estas e muitas outras razões que os impersonalistas são considerados não somente ignorantes e falsamente orgulhosos no caminho da devoção pura ao Senhor, mas geralmente ofensivos à suprema personalidade de Deus. De um modo geral, os Mayavadis consideram-se liberados, mesmo enquanto estão sob o controle da energia material ilusória. E por outro lado, erroneamente consideram que os devotos do Senhor, que são liberados e sempre estão sob o abrigo da energia espiritual interna do Senhor, estão em ilusão.
Assim, eles também cometem incontáveis ofensas contra os devotos do Senhor, devido às suas concepções imperfeitas. O impersonalista não pode compreender a qualidade espiritual, onde os devotos puros dirigem carros, publicam livros sobre a suprema personalidade de Deus, constroem templos suntuosos para o Senhor e se ocupam em seus trabalhos de serviço devocional através do processo devocional de Yukta Vairagya, renúncia apropriada. Confusos devido à ilusão material, os impersonalistas praticam a renúncia superficial, pura e simples, de Falgo Vairagya, renúncia falsa, né? E criticam os devotos puros pensando que os Vaishnavas estão ocupados materialmente. Isso se deve à sua compreensão imperfeita da energia espiritual e da verdade absoluta. Embora, sob essas circunstâncias, seja compreensível que os filósofos mayavadis critiquem o Senhor e seus devotos puros, neste verso, o devoto pergunta à sua mente por que ela está imitando o impersonalista. A mente também encontra desculpas para criticar os devotos puros do Senhor. A mente confusa do devoto pode também louvar os benefícios imaginários de deixar a associação dos devotos puros em troca de algum programa independente da suposta devoção ou bhajana. Uma vez que um devoto puro é o servo dos outros Vaishnavas e está fixo no desejo singular de alcançar devoção pura, como a ideia de deixar a associação dos devotos entra em sua mente? A fonte óbvia dessa ideia é Maya, a energia ilusória. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura revelou outra armadilha deixada pela mente materialista não treinada. Um devoto aspirante sempre tem de tomar cuidado com esta armadilha de Maya. Nós somos todos aspirantes, né? Temos que ter cuidado. Afirma-se no Srimad Bhagavatam 5.5.2 que se alguém realmente deseja se liberar, deve prestar serviço aos devotos. Mas aquele que se associa com pessoas materialistas está no caminho que leva à região mais escura da existência. Todos os devotos do Senhor atravessam esta terra só para tirar as almas condicionadas da ilusão. Os impersonalistas não sabem que esquecer de sua posição constitucional como subordinados ao Senhor Supremo é a maior violação da lei de Deus. A menos que reassumam sua própria posição constitucional, não lhes é possível entender a suprema personalidade de Deus ou estar totalmente ocupado em serviço transcendental amoroso com determinação. Bhagavad Gita 7.28, significado. Um devoto puro não deseja nada além do serviço devocional ao Senhor Krishna. Este é seu único interesse. O devoto está desprovido do falso orgulho. Um devoto verdadeiro também nunca se declara um servo direto de Krishna. Ele serve o Senhor através do mestre espiritual ou guru. Ele serve e respeita os outros devotos também. Um devoto verdadeiro não pode imaginar tentar servir ao Senhor
abandonando a ordem do mestre espiritual e a associação dos servos sinceros do mestre espiritual. Um Vaishnava puro ocupa-se como o servo do servo, sabendo que não somente o Senhor Krishna, mas também as potências e personalidades associadas a ele, Krishna, são todos transcendentais. Chadiya Vaishnava Seva Nishtara Payachekeba. Narottama Dasa Thakura, um grande acharya na linha de Chaitanya Mahaprabhu, pergunta: como alguém que abandonou o serviço aos devotos do Senhor pode alcançar liberação algum dia? Um devoto puro está sempre absorto no serviço a outros devotos. A inveja está fora de questão. Um devoto é humilde e constante em seu serviço ao mestre espiritual e aos Vaishnavas. Se alguém abandona sua atitude de servir ao Guru e aos Vaishnavas, então não há esperança para sua liberação. Este é o verdadeiro significado da afirmação de Srila Narottama Dasa Thakura. Neste verso, os atos desafiadores da mente são contestados. Porque um devoto puro poderia induzir os outros a deixar a associação dos devotos? Em outras palavras, o autor está confrontando a mente. Mente, por que você está tentando induzir a mim e a outros a deixar a associação dos devotos? Por que você está agindo como um crítico e assim me desencaminhando? Por que você está tentando me enganar para que eu acredite que esta é a atitude de um devoto puro? Um devoto puro certamente não tem nenhum desejo de servir ao Senhor separado da associação de outros devotos. Com relação a isso, Srila Prabhupada expressou repetidamente sua insatisfação de que a ordem sagrada de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura de seguir a missão de pregação da consciência de Krishna cooperativamente não estava recebendo a devida atenção por parte de seus amados irmãos espirituais e dos outros seguidores e netos espirituais de seu mestre espiritual. Srila Prabhupada explicou no Sri Chaitanya Charitamrita como esta ofensa ao mestre espiritual deles tornou-os ineficientes na vida espiritual. Primeiro, todos os seguidores de Advaita Acharya compartilhavam de uma única opinião. Mas depois, eles seguiram duas opiniões diferentes, conforme decretado pela providência. Significado: as palavras Daivera Karana indicam que, através da força da providência ou por vontade de Deus, os seguidores de Advaita Acharya dividiram-se em dois grupos. Este desacordo entre os discípulos de um Acharya também é encontrado entre membros da Gaudiya Mata. No começo, durante a presença de Om Vishnupada Paramahansa, Parivrajakacharya, Astotarasata, Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, todos os discípulos trabalhavam de acordo. Logo após seu desaparecimento, eles discordaram. Uma parte seguiu estritamente as instruções de
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Mas o outro grupo criou suas próprias ideias sobre a execução de seus desejos. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, na época de sua partida, pediu a todos os seus discípulos para que formassem um corpo administrativo e conduzissem as atividades missionárias cooperativamente. Ele não instruiu um homem em particular a se tornar o próximo acharya, o substituto dele, né? Mas, logo após sua passagem, seus secretários líderes, sem autoridade, fizeram planos para ocupar o posto de acharya e eles se dividiram em duas facções discordantes sobre quem deveria ser o próximo acharya. Consequentemente, ambas as facções eram asara, ou inúteis, pois elas não tinham autoridade, tendo desobedecido a ordem do mestre espiritual. Assim, nós não pertencemos a nenhuma facção, mas porque as duas partes, ocupadas em dividir os bens materiais da instituição da Gaudiya Mata, pararam o trabalho de pregação, nós assumimos a missão de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura e Bhaktivinoda Thakura de pregar o culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu por todo o mundo, sob a proteção de todos os acharyas anteriores, e descobrimos que nossa tentativa humilde está sendo bem sucedida. Srila Prabhupada aqui. Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila 12:8. Srila Prabhupada sempre quis pregar a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu em associação com os devotos. Mas, infelizmente, ele foi solicitado a deixar as instituições de seus irmãos espirituais, não por culpa dele. Sua pregação era muito atraente à congregação e sua visão de expandir a consciência de Krishna era muito ampla. Infelizmente, devido aos próprios motivos deles, pediram que Srila Prabhupada estabelecesse sua própria missão de pregação. O seguinte texto foi extraído do Srila Prabhupada Lilamrita, da biografia de Srila Prabhupada, né? Sua vida, seus passatempos de pregação. Em resposta à carta de Abhay, Sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o secretário Bhaktisaranga Goswami, aliás, o secretário de Bhaktisaranga Goswami Ramananda, escreveu uma carta repleta de elogios floridos de Bhaktivedanta Prabhu, mas com o intento de dispensá-lo de sua posição com a Gaudiya Sangha. Nossa sociedade, nas atuais circunstâncias, tem poucas ideias. Esperamos que você, com todas as suas qualidades, estabeleça-se em breve, independentemente, e cumpra os desejos de Srila Prabhupada, Sua Divina Graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, começando a pregar amplamente. Então, depois de viver como um membro submisso nos ashrams de Keshava Maharaja e Bhaktisaranga Maharaja, Abhay, Srila Prabhupada, estava novamente sozinho. Srila Prabhupada Lilamrita, volume 1, capítulo 8. Quando Srila Prabhupada chegou à América e estabeleceu sua missão de pregação no Ocidente, ele ainda mantinha o mesmo desejo puro de cooperar
com os outros seguidores de seu mestre espiritual, de acordo com suas instruções e os princípios de devoção pura. Srila Prabhupada escreveu de Nova York para a instituição principal da Gaudiya Mata, na Índia, para que o autorizassem a ser uma filial da instituição. 8 de novembro de 1965, cidade de Nova York. Srila Prabhupada escreveu para seu irmão espiritual Tirtha Maharaja, que se tornou o presidente da Gaudiya Mata, para lembrá-lo de que o mestre espiritual deles, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, tinha um forte desejo de abrir centros de pregação nos países ocidentais. Se os líderes da Gaudiya Mata considerassem abrir sua própria filial em Nova York, Srila Prabhupada desejaria administrá-la. Srila Prabhupada Lilamrita, volume 2, 3. Infelizmente, o pedido de Srila Prabhupada não foi aceito e ele não teve escolha a não ser continuar pregando a consciência de Krishna sozinho. Através da pregação de sua divina graça, muitas almas liberaram-se e aos poucos tornaram-se devotos. Pode-se pensar que isso era uma tentativa adequada de cooperar e servir com os Vaishnavas, mas o devoto puro sempre almeja cumprir a ordem de seu mestre espiritual e cooperar com outros devotos. Embora a pregação de Srila Prabhupada continue inabalável por todo o mundo, ao mesmo tempo, as suas tentativas de criar um esforço cooperativo com os discípulos de seu mestre espiritual, seus irmãos espirituais, continuaram por toda a sua vida. Antes de Srila Prabhupada retornar à Índia em 1970, ele pediu espaço no templo principal para trazer seus seguidores estrangeiros para participar do festival de celebração do nascimento do Senhor Chaitanya. Mas seu pedido foi negado. Por fim, não havia nenhum outro recurso a não ser comprar terras separadamente e construir uma instalação de forma que seus discípulos de todo o mundo pudessem visitar e servir ao local sagrado do nascimento do Senhor Chaitanya em Sridhama, Mayapur. Quando, em 1972, Srila Prabhupada chegou a Mayapur para inaugurar o novo centro da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a primeira coisa que fez foi mandar seus discípulos, incluindo o tradutor deste trabalho, para que convidassem todos os seguidores de seu mestre espiritual para uma reunião na nova sede mundial da ISKCON. Quando eles se reuniram a convite de Srila Prabhupada, ele prestou-lhes suas humildes reverências e implorou para que se reunissem e cooperassem. Ele disse: é o desejo de nosso querido mestre espiritual, sua divina graça, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, que todos cooperemos juntos, trabalhemos como um só. Vamos nos reunir. Agora tenho muitos seguidores sinceros de vários países estrangeiros. Eu lhes providenciarei veículos, darei ajuda financeira para terminar suas construções incompletas de templos e fornecerei devotos estrangeiros para acompanhar seus grupos de pregação. Vamos trabalhar todos juntos, conforme Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura desejou. Apesar de seu apelo sincero e humilde,
sua oferta não foi aceita. Em particular, um acharya, líder de um templo, explicou: sua posição como um pregador e devoto é tão elevada que, se nós nos reunirmos a você, nossa posição se diminuirá ao seu lado. Lógico. Quem se importará conosco quando eles ouvirem ou ouvirem? Melhor ser líder de 200 seguidores do que o segundo em comando no meio de milhares. Srila Prabhupada ficou aborrecido com essa admissão franca de interesse pessoal separado do interesse de Krishna. Embora Srila Prabhupada não tenha mais convocado depois nenhuma reunião de massa para agrupar novamente a missão de seu mestre espiritual, ele pessoalmente fazia esse pedido a seus irmãos, individualmente, sempre que os encontrava. As repetidas tentativas de sua divina graça de confiar a cooperação a um querido irmão sannyasi na pregação da consciência de Krishna no exterior, e a frustração e a decepção que sentiu quando estas tentativas também foram rejeitadas, foram um outro capítulo na tentativa interminável de Srila Prabhupada de satisfazer o desejo de seu mestre espiritual e de que seus seguidores servissem Aliás, vou começar de novo aqui porque embolou, né? As repetidas tentativas de sua divina graça de confiar a cooperação a um querido irmão sannyasi na pregação da consciência de Krishna no exterior, e a frustração e a decepção que sentiu quando estas tentativas também foram rejeitadas, foram um outro capítulo na tentativa interminável de Srila Prabhupada de satisfazer o desejo de seu mestre espiritual de que seus seguidores servissem cooperativamente. Srila Prabhupada alertou repetidamente seus seguidores para que aprendessem com os erros da instituição da Gaudiya Mata e, assim, não cometessem os mesmos erros na ISKCON. Srila Prabhupada disse que o teste do quanto seus seguidores o amavam era a proporção do quanto eles cooperariam mutuamente. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna foi fundada neste princípio de cooperação, conforme incorporado nos ensinamentos de sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ele queria que a sociedade tivesse o mesmo espírito de cooperação do movimento original do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada escreveu repetidamente em seus livros que a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna era um ramo da árvore espiritual do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Eu digo que é o tronco. Isto significa ser portadora de uma responsabilidade clara de manter o espírito universal da unidade e cooperação para com o movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada ki jai, Rei Vaishnava ki jai, Srila Bhaktisiddhanta ki jai, Srila Jayapataka Maharaja ki jai. Domingo que vem tem mais. A segunda parte desse mesmo verso 15, porque o significado é um pouco longo, então nós dividimos em duas partes e vamos, no próximo domingo, continuar com a segunda parte dos significados de Sua Santidade Jayapataka Maharaja.
Shila Prabhupada Ki Jai.